O nosso boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos acolhe sempre a todos com carinho, com um abraço e um sorriso fraternos. Boa noite aos nossos também internautas, aqueles que nos acompanham em seus lares, em lugares outros. Que a espiritualidade maior, que ampara e assiste a esses momentos, possam estar conosco, nos inspirando a todos e nos auxiliando na nossa tarefa de hoje. Nós resolvemos pensar um pouquinho sobre a nossa luz. Em meio a tanta gente falando de sombra, de problemas, de dificuldades, de toda ordem, característicos de um planeta de provas e expiações, porque vale lembrar, nós às vezes nos esquecemos disso, né? Achamos que já estamos no mundo, nos mundos felizes, né? Nos estágios mais evoluídos, nas esferas superiores, e queremos e exigimos de nós, muitas vezes, e dos outros, já a perfeição. E isso tem nos provocado, no comportamento, inclusive de nós religiosos, muita intolerância, né? Na verdade, nós estamos, à medida que conhecemos as necessidades evolutivas e a nossa espiritualização, nós estamos ficando também mais exigentes. E queremos exigir a perfeição dos outros e a nossa. E nos esquecemos que estamos no estágio ainda de amadurecimento espiritual. Tudo o que nos acontece hoje no planeta, meus irmãos, nós precisamos ainda. Jesus disse tão sabiamente: é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ou seja, num planeta de provas e expiações, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos nos ferir mutuamente. Mas nós precisamos ainda dessas experiências dolorosas para que nós passemos a despertar a luz que é em nós. Parece que de tanto vermos a maldade, a violência, a injustiça, a corrupção, as coisas erradas, nós vamos chegar a um momento em que a gente vai dizer: basta, eu não aguento mais vivenciar isso, eu preciso fazer diferente. É como um doente que está cansado de passar pelas crises que ele tem e ele decide se internar e fazer o tratamento. Nós, humanidade terrena, filhos diletos de Jesus Cristo, responsável pela evolução espiritual do nosso planeta, estamos precisando de um tratamento muito especial. Que tratamento é esse? É deixar brilhar a nossa luz. Nós nos esquecemos que somos filhos da luz, como nos disse o apóstolo João. E Jesus, tão sabiamente, vem nos lembrar desta passagem do Evangelho, em que ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós vamos ver Jesus nos convocando a todos nós, e no momento em que ele falava aos discípulos, para que deixássemos brilhar a nossa luz. E por que é que nós achamos que não temos essa luz? Que essa luz está tão apagada, ou que ninguém tem? Sim, porque a gente vê tanta maldade divulgada, explorada, mostrada agora por todas as mídias e todas as formas, que a gente chega a ficar descrente que nós temos luz. Não, o ser humano é muito egoísta, nós somos muito maus ainda. Não existe bondade, tudo é interesse. E nós nos esquecemos desse convite valoroso do Mestre. Porque a luz é a única
força capaz de destruir as sombras e de destruir as trevas. A luz é o único elemento que não se contamina com nada. Ela pode entrar no pântano, ela pode ir onde for, ela não se contamina. A luz é a nossa essência divina. Mas por que essa luz está tão abafada? O que é que está acontecendo que nós não estamos conseguindo deixar essa luz brilhar? Os Espíritos nos falam da nossa ignorância espiritual. Que a nossa ignorância, a nossa cegueira, faz com que não enxerguemos a luz que há em nós. Os nossos potenciais divinos, o self, o nosso eu divino, a parte divina que há em nós, que Deus deixou para que a gente descubra através das experiências reencarnatórias, através da nossa existência física também. Então, por que está tão difícil o discípulo entender essa luz? De certa forma, quando Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus já nos chama que Ele desperta a luz que é em nós. Através dele, nós vamos acordar o ser luminoso que temos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa que ele está falando? É a vida material? Não apenas, mas é a vida que nos aguarda nos mundos que poderemos ainda habitar. É a vida eterna, é o ser eterno que somos. Então essa luz, que onde ela chega, as trevas se esconde, deixa de existir, é porque Jesus é essa centelha luminosa que vai nos dizer o caminho. Como ele disse, esse self, esse ser essencial, nós já trazemos dentro de nós a bondade. Mas o que é que está apagando essa bondade? O nosso ego, a nossa parte humana, as nossas experiências que foram vivenciadas pela sobrevivência, pelos equívocos, pelos traumas, pelas escolhas inadequadas, foram trazendo consequências negativas e foram, de certa forma, deixando obscuro a nossa parte divina. Qual é a nossa tarefa hoje? É a nossa tarefa acordar esse lado luminoso, acordar a amorosidade que existe dentro de nós, o perdão, a caridade, a luz. Mas será que eu tenho todas essas coisas? Com certeza. A doutrina espírita vem nos mostrar, através dos conhecimentos, que nós fomos feitos para a luz e que a cada experiência evolutiva nós vamos nos libertando das dores que construímos em nós e nos outros, que cada reencarnação é um programa evolutivo para que a gente se erga espiritualmente. Deus investe em nós para que nós possamos evoluir. Toda reencarnação é elaborada para que a gente perdoe, para que a gente ame, para que a gente saia dos dramas e dos traumas do passado. Nenhuma reencarnação é preparada para o fracasso. Nós fracassamos porque ainda não temos condição de superar todos os nossos equívocos. E aí, quando a gente vê Jesus dizendo que nós somos a luz do mundo, Ele está acordando. Olha, acorda. Você não é esse ser angustiado que está hoje. Você não é essa pessoa aflita por conta das dificuldades financeiras, afetivas, familiares, de trabalho. Você é muito mais do que isso. Tudo isso que está acontecendo são momentos da nossa experiência evolutiva, que nós não nos devemos identificar completamente com os nossos problemas. A melhor forma seria olharmos para nossos problemas com um certo distanciamento. Eu
não sou egoísta, eu estou egoísta. Eu estou passando por situações dolorosas que me deixam mais fragilizado, mas eu não sou isso. Eu sou um ser que tem um potencial muito maior. Será que nós já somos capazes de entender o que o Espiritismo, o que as obras de Joana de Ângeles já nos acorda para esse nosso eu divino? Esse ego que foi construído pelas sobrevivências nossas, pelas nossas dificuldades evolutivas, que tenta nos dizer que somos ainda apegados a tudo o que nos acontece. Será que nós já somos capazes de entender que há um self, um eu divino muito maior, que pode superar esse momento egóico que nós estamos vivenciando na encarnação? Essa compreensão vem nos dizer que a nossa essência divina precisa ser despertada em nós. Nós precisamos despertar as coisas boas que há em nós. Como nós poderemos fazer isso? Como nós poderemos descobrir que eu preciso, para construir a minha felicidade, libertar do egoísmo que me prende às coisas materiais? Como é que eu vou ser feliz num banquete deliciosíssimo, num lugar esplendoroso, mas se eu estiver sozinho, sem ninguém para compartilhar? Que felicidade seria essa? Ninguém é feliz sozinho. Todas as nossas conquistas, elas são compartilhadas. O jantar só vai ser agradável, o encontro só vai ser agradável se eu estiver com pessoas do meu convívio e que vão me trazer alegria e que eu vou proporcionar alegria a elas. Senão esse banquete maravilhoso, no lugar melhor do mundo, mas se eu estiver sozinho, não vai ter graça nenhuma. Vai ser um tédio. Isso vem nos mostrar que a nossa felicidade, ela só existe na construção com o outro. Nós não vamos ser felizes se não compartilharmos. E como a correria, a pressa, a busca incessante desses bens estão nos atrapalhando, nós estamos esquecendo do principal. Que tudo isso só faz sentido se for compartilhado. Então, para que a luz nossa comece a brilhar, é preciso que a gente entenda que não existe felicidade sem o outro e que eu preciso descobrir em mim quais são as sombras que estão escondendo a luz que eu trago na alma. Que sombras são essas que estão me impedindo de deixar que eu seja luz, porque só exercitando essa luz eu vou ser feliz com o outro. Segundo os estudos que Joana de Ângeles traz em seus livros, aplicando ao conhecimento espírita, a sombra é todo o conjunto de vícios, de dificuldades que nós trazemos na alma. É o somatório de todas as nossas dificuldades. É o nosso lado sombrio, o que nos distancia dos outros, o que nos torna pequenos e que muitas vezes nós não enxergamos que temos. É a nossa sombra. A sombra, por exemplo, é quando a gente diz assim: eu não aguento pessoas que falam alto demais. Vou pegar um exemplo bem simples. Eu não aguento pessoas exibidas. Quando eu digo eu não aguento, é porque eu tenho algo que está relacionado àquilo ali, é minha sombra. Todas as nossas intolerâncias, todos os nossos preconceitos, tudo aquilo que nos irrita, que nos incomoda nos outros, é a nossa sombra. É o nosso lado sombrio que vai nos distanciar de vivenciarmos a luz que há em nós. E nós temos muitas sombras. A sombra
são as dificuldades que trazemos na alma, desde outras vidas, desde a nossa infância, como fomos educados, os traumas que passamos, as dificuldades que vivenciamos, que depois juntou com a da adolescência, a fase adulta, e se nós não nos resolvermos, vamos chegar à fase, à terceira idade, a nossa velhice física, com a velhice emocional, com dificuldades dificílimas de nos relacionarmos com os outros e de construirmos aquilo que é essencial para que a luz se faça, é a alegria de viver. As pessoas que têm a alegria de viver, elas estão superando as sombras que trazem na alma. Por exemplo, se eu dou risada porque alguém levou um tombo, isso é uma sombra que há em mim. Tem alguma coisa em mim que está fazendo com que eu ache graça com a queda de alguém. Tem alguma coisa que não está deixando a minha luz de compreensão emocional, de brilhantismo emocional, de empatia, de sentir o que aquela pessoa sente. Se eu olho, por exemplo, para alguém que vende seu corpo, se justificando se é para sobreviver ou não, e eu digo como é que uma pessoa é mesquinha a esse ponto de se vender, de se prostituir, é a minha sombra quem está falando. Porque se eu não tivesse mais a sombra, eu olharia para aquela atitude e diz: meu Deus, que situação difícil daquela pessoa, ter que se vender para sobreviver, dar do seu mais íntimo para gerar prazer em alguém para poder sobreviver, sem afeto. Eu me colocaria noutro lugar, diante das pessoas que estão vivenciando hoje a corrupção no nosso país e que estão sendo chamadas a prestarem contas à sociedade e à justiça. A sombra diz: bem feito, olha que coisa boa. Era para passar fome na cadeia. Quem faz isso? Quem levanta o dedo para acusar quando nós fazemos isso? É a nossa sombra. É o nosso lado sombrio que ainda se identifica, acha bom a punição e não a educação, porque uma proposta num mundo felizes e de regeneração não é de castigo, é de reeducação das almas. O nosso lado sombrio é o primeiro a criticar, a levantar o dedo, a ir para as mídias. A quando alguém falou alguma coisa da gente, faz logo um áudio, publica, faz um texto no Face e acaba com o sujeito. Quem é que faz isso? É o nosso lado sombrio. Alguém falou mal da gente, aí a gente chama 3 e detona o sujeito e quer para aqueles 3 que falam bem diante dos outros saírem propagando. Quem faz isso? Não é o nosso lado luz, é o nosso lado sombra. E nós devemos pensar sobre isso. Por que nós agimos assim ainda? Porque nós, que já recebemos a mensagem de Jesus há mais de 20 séculos, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos num processo evolutivo, teimamos em nos identificar com as sombras. Teimamos em ficar do lado oposto do Cristo. Teimamos em não ser fiéis. Porque se Jesus disse que deixasse a nossa luz brilhar entre os homens, para que ele visse e glorificassem a Deus. É o nosso testemunho. É o nosso momento diante de alguém que vem falar mal,
e a gente pede à pessoa que não quer compartilhar. Ou a gente solicita à pessoa que veja o outro lado. É esse o nosso desafio hoje de sermos os verdadeiros cristãos e, como nos disse Kardec, os verdadeiros espíritas. No livro Vinha de Luz, além deste que foi lido a mensagem, Emmanuel comenta: Paulo aos Efésios 5:8: andai como filhos da luz. Cada criatura dá sempre notícia da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, isso é para nós, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar, afasta as sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescente, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Façamos a nossa luz. Nós vamos ver no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, um resumo sobre o homem de bem. E o primeiro parágrafo é muito importante para nós, porque ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. A mensagem é enorme, continua, pode ficar como leitura nossa, mas aquela mensagem do sede perfeito que Jesus nos convoca é deixar brilhar nossa luz. Quando é que nós vamos acreditar que nós somos luzes? Não, eu sou muito imperfeito. Eu estou imperfeito. Eu estou egoísta. Eu estou ainda apegado, mas eu posso mudar isso. Eu acredito que eu posso mudar. Eu acredito que eu posso fazer diferente. Não, eu não consigo olhar para fulano e perdoar. Mas e cadê o nosso esforço de trabalhar pelo perdão? A gente não acredita. Ou se não, vai dizer, deixa para a próxima. Só que toda conta que não é paga na hora, a gente sabe que os juros em cima da dívida aumentam. E às vezes as dificuldades também aumentam depois. Eu preciso acreditar que eu tenho a possibilidade de perdoar. Eu posso sim me libertar. Eu não sei quantos anos eu passei para perdoar uma pessoa que foi a convivência muito dolorosa, muito difícil. E quando é parente próximo, aí é que é difícil, porque você não tem como mudar de cidade muitas vezes, não é? Às vezes um amigo a gente tem como fazer isso, mas às vezes o parente não dá. E foi ótimo, porque eu tive que perdoar. Eu não sei se durou 3 anos, 4, 5, 6. Eu só sei que o processo foi difícil. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Eu tive paciência comigo. Eu dizia para mim mesma, eu vou conseguir perdoar esta criatura.
Eu vou conseguir me libertar dessa prisão, porque quem estava preso era eu. E eu orava, fazia o que os Espíritos pediam para a gente fazer, ver uma coisa boa na pessoa, tentar se lembrar das coisas boas, se preparar quando você vai conviver com a pessoa, para você saber do seu limite, o que é que você vai dizer, o que é que você vai fazer, como quem faz uma terapia de aprendizado. Nós precisamos investir na nossa autoiluminação. Para essa luz chegar, é preciso tirar a sombra. Não adianta eu só rezar toda noite, ai meu Deus, me ajuda a perdoar fulano, e eu não faço nada. Ou senão aquelas preces bem caridosas que a gente faz, Senhor, muda fulano. Senhor, que fulano seja calmo, que fulano deixe o vício, que fulano... É só para o fulano mudar, mas a gente não pede nada para a gente mudar. Isso não é caridade. Isso é falta de compreensão do processo evolutivo. Nós precisamos trabalhar em nós o problema. O outro, cabe a ele trabalhar o problema. Então a pessoa não tem que mudar para eu poder gostar dela, para eu poder respeitá-la. Ah, ela não me respeita, então eu também não vou respeitá-la. Essa não é a postura de quem está acreditando que tem luz. Nós precisamos pensar como fazer com que esse bem saia de dentro de nós, com que esse homem de bem se construa e essa mulher de bem, com que essa luz que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz entre os homens para que eles glorifiquem a Deus. Então, na pergunta 642, foi feita a seguinte questão: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Os Espíritos responderam, não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aí a gente diz, eu não matei, eu não roubei, eu não traí, eu não fiz isso, a gente é tudo santo, com a luz embutida, embaixo do alqueire. E Jesus disse que a luz tem que ser colocada no velador, ou seja, as coisas boas nossas, elas têm que sair. Então, esse bem precisa ser praticado. E por que eu acho que o bem só é para ser praticado pelo outro? Não, ele não fez, então eu não vou fazer. Nós ainda esperamos a bondade alheia. E esquecemos que a bondade tem que ser praticada por nós. Porque no exercício da bondade, a gente vai construindo um terreno novo. Um terreno fértil para que o bem aconteça em nós. Então a gente poderia imaginar, haverá pessoas que por sua posição não tenham possibilidade nenhuma de fazer o bem? Questão 643. Será que existe essa pessoa que ela está numa situação em que ela não pode fazer a luz dela brilhar? Nada de bom ela pode fazer? Não há ninguém que não possa fazer o bem, responderam os Espíritos. Somente o egoísta não encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros para se ter ocasião de se fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa oportunidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Então o bem não acontece na terra, é por culpa nossa. O reino de Jesus não foi instalado ainda, é porque nós cristãos estamos nos esquecendo da nossa filiação divina com Ele e com a luz. Estamos apagando as nossas luzezinhas todos os dias. Estamos nos omitindo de deixar a luz fluir através de nós. E nós vamos sentir falta dessa luz. Porque por mais que aqueles que nos amem, ou nos amam no plano espiritual, velem por nós, vai chegar o dia que se nós não tivermos luz própria, eles vão ficar esperando. E eles ficam.
esperando dias, meses, anos. André Luiz, quando desencarnou, a mãe estava lá, no leito, na hora que ele desencarnou. Ele percebeu? Não. Quando foi que ele foi perceber? Quantos anos depois? A mãe estava lá. Bastaria que ele tivesse feito uma prece, a identificação com Deus, naquela hora que ele foi fazer, anos depois, que ele teria percebido a presença da luz. Somos nós que afastamos a luz de nós. Somos nós que atraímos as sombras. Nas obras de André Luiz tem tanto caso interessante. Eu fico impressionada. O marido está planejando matar a esposa. A esposa não quer se separar e ele planeja assassiná-la. A partir do dia que ele começou a programar o assassinato da mulher, a casa começou a ser rondada por tudo que era espírito de criminoso, do astral inferior. São muitos detalhes nas obras que a gente vê. Nós atraímos as sombras. Nós fazemos com que ela fique junto da gente. Quando a gente não perdoa, fala mal dos outros, sintoniza com coisa ruim. Sintonia é desejo, é identificação. Nós atraímos as sombras que há em nós e nos outros. Nos esquecemos que na mesma hora de uma prece, de um perdão, de um gesto amoroso, de uma compaixão por uma criança que está abandonada na rua, a luz se acende. E os caravaneiros de nosso lar e de outras instituições saem pelos abismos e as regiões de sofrimento, jogando redes luminosas. Quem consegue pegar a rede? A gente precisa estudar, precisa ler os detalhes. Aqueles que estão no sofrimento, que se arrependeram. Todo arrependimento é divino. Arrependei-vos. Por isso que João Batista saiu anunciando e só parou de falar quando Jesus assumiu o posto. É preciso que eu me apague para que ele cresça sabiamente. O arrependimento, minha gente, é tão importante para a alma, porque quando a gente reconhece a falta, é humildade. Como é que eu vou tirar a sombra se eu acho que eu estou certo? No arrependimento, nós damos um passo grandioso. Eu reconheço que errei, que eu disse o que eu não devia ter dito. E eu lá com o coração oprimido, com vergonha de pedir desculpa, mas Senhor, me dá humildade. Eu preciso pedir desculpas. Arrependei-vos. Vai e não peques mais. Sem arrependimento, sem humildade, eu não reconheço o meu orgulho, meu egoísmo, minha sombra, e eu continuo na sombra. Porque é o arrependimento que faz a mudança. Na hora que Saulo caiu no chão, que ouviu Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a grandiosidade daquela alma. Num minuto, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já estava arrependido, não quero mais aquele projeto, Senhor. Tudo bem, ok, eu entendi, agora eu sou teu. O que queres que eu faça? Olha que grandiosidade. A gente não. A gente fica se justificando. Eu errei porque ele errou. Eu disse, mas foi porque ele disse. Meu pai é assim, minha mãe é assado, esse meu marido não tem jeito, essa minha mulher não tem jeito. Ninguém nasceu aqui para dar jeito em ninguém não, gente. Pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. Pai e mãe não muda filho, não. A gente pode ajudá-los a se conhecerem, a ampará-los, assisti-los, com exemplo, para fazer com que eles cresçam. Ninguém muda ninguém não. Nós só mudamos a nós mesmos. Então não adianta eu me ofender e me irritar com os erros dos outros. É a maior besteira que a gente faz. Comece trabalhando nisso.
Primeira coisa, primeira sombra. Os outros lhe irritam, o problema não é dele, o problema é meu. A sombra está aqui. Por que é que eu me irrito com a queda dele? O sujeito caiu e eu estou lá, irritada. Que amor é esse que eu só amo? Meu filho, se ele for bonzinho. Se ele for drogado, eu não amo mais meu filho. É sombra. É sombra em nós. Não é a luz que está brilhando. Não estamos deixando a luz brilhar. Eu só gosto de fulano porque se fulano for dentro do meu padrão. E onde Jesus escreveu isso? Onde é que está escrito isso? Que nós, para gostarmos das pessoas, elas têm que ser perfeitas, bonitinhas, arrumadinhas, do jeito que eu gosto, gostar das coisas que eu gosto, combinar tudo com o que eu quero. Não, gente. Os nossos lares estão se destruindo porque nós estamos esquecendo da humildade dentro de casa e do perdão nos relacionamentos. O índice estatístico de casamento que se acaba é 50% depois de um ano. É um absurdo, gente. Por quê? Porque a gente estava namorando, só saindo para viajar e para a festa, estava ótimo. Quando a gente vai para dentro de casa, compartilhar as experiências, aí nós nos deparamos com a nossa sombra e a gente acha que é do outro. Então nós precisamos traçar um projeto de evolução espiritual em que a gente possa pensar como eu posso realmente me ajudar para que a luz cresça em mim. Na questão 918, ela aborda um aspecto muito importante dessa abordagem que nós estamos fazendo. A questão diz assim: por que indício se pode reconhecer em um homem, o ser humano, o progresso real que lhe elevará na hierarquia espírita ou dos mundos, ou seja, no processo evolutivo? Por que indícios, vou repetir, por que indícios se pode reconhecer em um homem, aqui claro, o ser humano, o progresso real que lhe elevará na hierarquia dos mundos, na hierarquia espírita, ou seja, na evolução espiritual? Olha a resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. A prática da lei de Deus, que Jesus resumiu toda a lei, os profetas, no amor. A prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós todos já compreendemos, de certa forma, a vida espiritual e aceitamos. Mas estamos errando no quesito 1, no amor, na tolerância, no respeito às diferenças, no cuidado com o outro, porque esse amor vai se traduzir no cuidado. Que tempo eu tenho para servir? Como Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. Aí nós estamos deixando nos envolver por tantas coisas e estamos nos esquecendo de servir até a nossa família. Nas coisas mínimas, nos cuidados mínimos, em acompanhar os nossos filhos. Durante o evento que nós participamos recentemente, nós vimos uma cena que nos chocou. As crianças menores tinham que ficar com os pais por conta do ambiente lá do hotel, a gente preocupado, porque são muitas salas, muitas coisas. E realmente, teve um intervalo que encontraram 3 crianças na piscina de baixo, na piscina do subsolo do Garden, que a gente nem chegava perto. Esses meninos saíram e foram. Mas como tem segurança no hotel, graças a Deus, acharam as 3 crianças e correram, vieram nos avisar. Pedimos aos pais para assinar um termo de responsabilidade para cuidar do filho na hora do intervalo. Se o filho não quisesse ficar conosco no intervalo, ele ficaria com o pai, com os pais ou responsáveis. Mas, minha gente, uma regrinha dessa, não foi fácil a gente dar conta, não.
Aí teve uma cena que a gente estava passando para ir para a parte do intervalo para brincar com as crianças. E a criança: mãe, por favor, fique comigo. Mãe, por favor, fique comigo. Não, quero você não. Mãe, por favor, eu não quero ir brincar, eu não estou querendo brincar. Vai, pode ir. Nós não notamos que isso é uma coisa que pode prejudicar a formação afetiva, emocional, de experiência. A gente está esquecendo dos mínimos detalhes. Uma amiga nossa foi essa semana comemorar um aniversário de alguém numa lanchonete, numa pizzaria. Estava o casal com a criança de 4 anos. Cada um no celular, e a menina subia na mesa, mexia no abajur para um lado e para outro, dentro da pizzaria. E ninguém fazia nada. E cada um só lá no seu cantinho. Os próprios pais estão viciados, são só os adolescentes e as crianças não. Então, cadê o nosso tempo para esse cuidado mínimo que a gente tem que ter com os parentes, com os filhos, acompanhá-los, fazer passeios agradáveis, deixar experiências valorosas, visitar os parentes, conversar, desligar a televisão na hora que está conversando. Você chega na casa da pessoa, está conversando, e a pessoa assistindo a novela e não para não. Assistindo o jornal e não para não. É para você se levantar e ir embora, claro. Nós estamos esquecendo da atenção mínima ao outro, ouvir o outro, gente. Ouvir. Os maiores dramas nossos hoje, o CVV está aí atrás de pessoas, porque as pessoas ligando, porque não tem para quem ouvir. Essa semana, ouvindo uma pessoa num atendimento, a pessoa disse que estava com vergonha de dizer às outras a situação dolorosa que ela está passando. Ela chorava convulsivamente, tentou suicídio, ninguém soube. Quase que morre dentro de casa só. Não tinha com quem contar. As pessoas estão precisando dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa atenção, da nossa presença. Essa é uma das maiores caridades que nós podemos fazer hoje. Não custa nada. Só deixar a luz brilhar. Você muitas vezes não vai saber nem o que dizer, mas só em você ouvir a pessoa, ela desabafou, ela colocou para fora, ela tirou o conflito, ela teve a oportunidade de ouvir. Isso se chama, na inteligência emocional, de brilhantismo emocional. São as pessoas que conseguem ter empatia com a dor do outro e só em ouvi-las, ela consegue fazer com que o outro saia daquela raiva, saia daquele desespero, sem julgar. Ah, se fosse comigo, eu faria isso. Não. Ah, você tem que fazer assim. Não. É ouvir, ajudar. Os filhos estão chegando em casa e não tem tempo. A semana passada eu vi um depoimento de uma mãe num programa sobre por conta do Dia da Mulher, da vida corrida que as mulheres hoje têm. A jornada tripla, quádrupla de trabalho, de atividades. Aí ela foi entrevistada numa escola. Ela tem uma filha e ela disse: eu só tenho 1 hora por dia para ter contato com a minha filha, porque eu trabalho. Minha filha vai para a escola, a menina de 12 anos, e ela disse: essa 1 hora a gente se senta, ninguém vai fazer nada. A gente senta e vai conversar. E eu vou conversar com ela, saber como foi o dia, o que foi que aconteceu, como é que estão as tarefas, o que é que precisa ser feito. Compartilho com ela das experiências. Aí o pai foi ser entrevistado e disse: uma coisa importante, nós combinamos as regras do lar. Não tem essa regra, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Há diálogo. Nós estamos precisando de fazer a caridade do diálogo fraterno com os nossos amigos. Eu me lembro que teve uma mesa lá que estava Denise, Ruth e Sandra Borba. E foi tocado num ponto na casa espírita que era mais ou menos assim: que um dos maiores problemas da casa espírita é porque os trabalhadores não são ouvidos. Todo mundo aplaudiu. Porque os próprios trabalhadores estão sentindo que eles também precisam ser ouvidos.
ser vistos, ser entendidos. Mas será que nós estamos fazendo essa luzinha brilhar dentro do nosso lar? Do diálogo, do ouvir o outro, do acalmar o outro. Aí um está irritado e o outro chega e diz: também tu só vive irritado? Tu é um chato? Olha, eu vou ajudar, sim. Não vou deixar a luz do outro brilhar. Eu tenho que silenciar. Então, para que essa luz brilhe em nosso lar, dentro de nós, na casa espírita, onde estivermos, é preciso que a gente esteja mais alerta, mais acordado. Então, que tempo eu tenho hoje para o outro? O meu tempo está tão cheio que não cabe mais ninguém, não tenho tempo nem de namorar. Os relacionamentos conjugais também acabam por isso, porque os casais não têm tempo mais de namorar, de conversar, de compartilhar experiências juntos, de viverem juntos. Os relacionamentos entre pais e filhos também acabam por falta de tempo, porque os pais não tiveram tempo de conhecer os filhos, de falar com eles, de saber as necessidades afetivas, de conhecimento. Que tempo nós temos? Essa semana, a ONU premiou Angelique Namaica, uma enfermeira que saía a pé, de bicicleta, para socorrer as mulheres que eram estupradas no Congo, um país que está devastado por uma guerra entre tribos. Olha o potencial dessa criatura. Sair sozinha, num trabalho voluntário, de socorro humanitário. E às vezes a gente tem tanta chance de fazer tanta coisa, pertinho da gente, dentro de casa, dentro do nosso coração, que é o primeiro ambiente, está aqui. E a gente não está, a gente está se acomodando, se enchendo de lazer, de opções de tudo, numa agenda super fechada e sem tempo para pensar. Como é que eu posso ser melhor? Essa semana alguém mandou um vídeo para mim que eu achei bem interessante e eu fui na internet para ler mais sobre ele. É de um menino de 12 anos, australiano, eu acho que alguém deve ter visto, Campbell Remes. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ele é de uma família com 9 filhos. E aos 8 anos de idade, ele chegou para a mãe e disse: mãe, eu gostaria de levar presente para as crianças que estão nos hospitais. A mãe disse: meu filho, as despesas já são tão grandes, 9, você tem 8 irmãos, como é que a gente vai fazer isso? Não vai dar. Ele ficou calado, foi para a internet e começou a fazer moldes de como fazer bonecos e como aprender a costurar. E com a mesada dele, ele foi juntando e comprou uma máquina para costurar. Ele já fez mais de 800 bonecos de pelúcia. E ele distribui nos hospitais. Ele tem hoje 12 anos, é um australiano. Criou um site na internet e as pessoas ajudam. Ele vai para os hospitais entregar às crianças. E ele diz que cada bonequinho daquele, quando a criança recebe, vai diminuir a dor dela. Vai ser o confidente. E cada criança recebe aquele boneco de uma forma muito especial. Olha o que é que uma criança de 12 anos foi capaz de fazer, aprender a costurar, fazer os moldes, fazer campanha, juntar seu dinheiro de sua mesada para diminuir a dor do outro, para dar alegria. Olha a luz que ela está deixando brilhar através dela. E já tem outras pessoas ajudando esta criança. E a família terminou se envolvendo. A gente vê exemplos todos os dias de pessoas fabulosas, maravilhosas, que descobrem como fazer coisas diferentes. O mês passado eu vi o depoimento de uma professora que o que ela gostava era de ler. Como ela não tinha livro na infância, ela foi para a favela e hoje ela construiu uma biblioteca grandiosa dentro de uma favela, que as crianças vão e estudam, porque o desejo dela era ler. Transformou sua falta em luminosidade dos outros. O que é que falta em mim que eu posso fazer luz nos outros?
Quantas mães que perderam filhos em situações trágicas, depois funda uma ONG e vai trabalhar por outras mães, vai levantar outros jovens. Quando é que nós vamos aceitar esse processo? Meu tempo está se esgotando, já estou olhando aqui. Esse processo de chamamento da luz interior. Não é preciso muita coisa, gente. Não precisa a gente pensar em coisas mirabolantes, diferentes, não. É dentro da nossa realidade. O que é que te chama? O que é que eu me sinto inclinado a fazer? Aqui em Campina Grande nós temos um Instituto dos Cegos. Vez por outras, eles procuram pessoas que possam ir lá 1 hora por semana, só para ler alguma coisa com entonação para os outros ouvirem. Que possa comentar uma história, uma poesia que alguém faça. Mas eu estou dando exemplo lá fora, mas dentro do nosso lar. Que luz eu posso começar a acender dentro do meu lar? Junto a meu filho, a meu companheiro, a minha companheira, a meus pais. Que mágoas eu preciso tirar do meu coração para que essa luz comece a brilhar dentro de mim? Porque se eu tenho muitas mágoas, eu preciso tirar essas sombras de várias formas. Se eu tenho muita tristeza da minha infância, muita revolta do meu passado, eu preciso tirar essas sombras que eu estou carregando comigo. Se eu trago medos, inseguranças do passado, eu preciso me ajudar a superar esses medos. Eu preciso confiar em mim, nesse potencial que eu tenho, e acreditar no que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Só que Jesus não estava dizendo que era tudo nessa encarnação, não. É nos milênios e nos mundos ainda que nós vamos vivenciar. Mas esse processo precisa ter início. Então, meus irmãos, que brilhe a vossa luz entre os homens, é o que Jesus espera. Porque esse planeta só vai entrar na regeneração se nós abrirmos o coração para que isso aconteça. Se nós começarmos hoje a fazer alguma coisa para que a luz aconteça dentro do nosso lar. Talvez seja o evangelho, talvez seja a paciência, talvez seja dar mais atenção aos nossos filhos, talvez seja diminuir as críticas dentro do lar, talvez seja diminuir as cobranças, talvez seja me prontificar a fazer algo mais diferente. Talvez seja dizer: a partir de hoje eu não vou mais criticar ninguém da minha família. E começar a fazer um exercício de disciplina interior. De começar a pensar: olha, estou criticando, vou parar. A partir de hoje eu não vou falar mal de ninguém. Não vou usar da maledicência. Já estou começando a trabalhar a minha luz. A partir de hoje eu vou começar a agradecer as pessoas que me ajudaram. A elogiar quando as coisas boas acontecerem. A partir de hoje eu vou me prontificar a fazer alguma coisa na casa espírita, na comunidade, para que o mundo seja melhor. A partir de hoje eu não vou publicar nada que seja ofensivo. Tem muitas formas. Que nós possamos refletir sobre esse potencial. Porque no livro Os Mensageiros, Telésforo, está lá o ministro falando, capítulo 6, quem quiser dar uma olhada. O quanto nós fracassamos com os compromissos que assumimos no plano espiritual. Como é fácil esquecer aqui o que a gente prometeu lá. De servir mais, de ser mais aberto, de cumprir com a mediunidade, de nos colocarmos a serviço da terceira revelação, num país que tinha a missão como nós temos, de dar ao mundo a lição da mediunidade. Quantos de nós não estamos encontrando espaço para o estudo mediúnico, para aplicar o passe, para desenvolver e educar a mediunidade, para evangelizar? Prometemos atividades no bem, prometemos reencarnar no Brasil para assumirmos atividades que despertem almas para a vida espiritual. E chegamos aqui, a maioria ficamos apenas frequentadores. Não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é muito maior. Nós não estamos aqui para brincar.
Nós não estamos aqui para passeio. Nós estamos num curso de autoiluminação interior, de aprendizado evolutivo. As pessoas que estão conosco estão nos ensinando a descobrir onde está a nossa sombra. Elas não são culpadas dos nossos defeitos nem dos nossos sofrimentos. Elas são nossos professores que vêm nos ensinar onde devemos investir a luz e o nosso autoconhecimento para despertarmos a luz que há em nós. Que deixe brilhar a nossa luz e que Jesus nos abençoe nesse processo, nesse desafio que é de sermos melhores. Muito obrigada.